Fala aí, galerinha do sexto ano. Vamos para mais penúltimo conteúdo do livro, ok? Que é a filosofia na Grécia. A filosofia na Grécia, gente, ela é nada mais e nada menos. Ela começa na Grécia, ok? E é composto por duas palavras gregas, que é philos, que é o amor, né? Simboliza o amor, a amizade, e a sophia, que é a sabedoria, né? Essa questão de acordo com a tradição, gente, após ser solicitado por um nobre, né, gente, por causa da invenção da palavra filosofia, né, que foi criada por Pitágoras, né, que a gente atribui essa questão ao Pitágoras, né, ele disse que ele não era sábio, mas em si um filósofo, ou seja, ele era amigo do conhecimento humano, ok? A filosofia, gente, ela representa, philos, a carência do homem desejando algo que não tem, né? Muitas das vezes nós homens, a gente deseja muito aquilo que a gente não tem, aí torna-se uma questão de carência em volta disso. Aqui está a figura de Pitágoras, ok? E vamos falar de Tales de Mileto. Ele foi um filósofo, né, conhecido na antiguidade por sua grandiosidade, por sua grande sabedoria, e foi fundador da escola jônica, né? Ele também afirmava, gente, que todos os seres vivos nasceram da água, mediante os seus estudos, que naquela época falar uma coisa dessa, afirmar, era uma coisa bem séria, né? Que ele dizia que nós viemos da água e não da terra. Como muitos acreditavam que seus discípulos, né, embora discordasse da questão dessa teoria dele, né, ele disse que quanto à substância primordial que constituía a essência do universo, né, que era a água, podemos dizer assim, né. Concordavam com ele também, gente, que dizia que o respeito à existência é um princípio único para a natureza primordial. Ou seja, desde aqueles primórdios, Tales sempre diz e frisa que o respeito é o primeiro, né, de tudo, dentro de uma questão da sociedade, uma questão familiar, de tudo, né? Sem o princípio que é o respeito, né, que deveria ser algo da natureza do homem, né? Eu citei aqui os principais discípulos de Tales de Mileto, né, que é Anaxímenes, né? Anaxímenes, ele dizia que o ar era a substância primária. Realmente, né? O ar dentro da gente sem ar não é nada. Sem respirar nós não conseguimos ficar, né? Então ele trazia essa teoria. E também tem o Anaximandro, né, que para quem os mundos eram infinitos em sua perpétua interrelação. Ou seja, dentro da sua interrelação, dentro de você, não existia um limite. A questão infinita, ela vai muito mais além. Ok? Tales de Mileto, gente, ele analisou o que a gente pode definir como primeiros passos do pensamento teórico evolucionista. Por isso que ele usou Darwin, ok? Ele já afirmava também que o mundo evoluiu da água por processos naturais, ok? Ele foi o primeiro filósofo a elaborar a teoria sobre o eclipse, né, onde todo mundo sabe que a lua é iluminada pelo sol, né? E de acordo com Heródoto, que ele já tinha previsto essa questão do eclipse, né, por volta do ano de 1585. As pesquisas atuais calculavam que o eclipse apresentou-se em maio, né, no ano mencionado pelo historiador Heródoto, ok? Tales de Mileto, gente, é considerado também por muitos difusor da filosofia, né? Porque tem um grande esforço que ele buscou a explicação do mundo e só se construiu o ideal da filosofia também. Ele também forneceu um impulso para o próprio desenvolvimento dela. Ele trouxe a filosofia à tona dentro dessa questão desse mundo da Grécia em que nós estamos vendo. Sócrates, ok? Sócrates, gente, as ideias socráticas, podemos dizer assim, né? Tem uma comparação das ideias dos outros pensadores gregos. O pensamento, gente, e os conceitos desenvolvidos por Sócrates
é um pouco difícil de entender, porque ele diferencia as crenças filósofas de Sócrates, né, dos demais filósofos. Ele tem uma tarefa difícil, né, que é quase um grande desafio, de lembrar o que é atribuído, né? Sócrates também faz a gente refletir sobre o pensamento dos demais pensadores gregos, que é acerca do que ele tem dito, né, sobre um determinado assunto. Sócrates também, gente, levanta o questionamento de importantes questionamentos, né, sobre o autoconhecimento, valores sociais, né, e assuntos em que a gente pode dar muita importância para isso. E isso começava a incomodar os representantes do Estado, né? Que ele foi acusado de heresia, por corromper a juventude daquela época. Ele também usou o método, gente, dos elenchos, ok? Elenchos, né? Que ele demonstrou os erros e defeitos daquelas pessoas que julgavam ele. Porque a pessoa, para julgar, né, ela tem que ser íntegra dentro do seu julgamento e íntegra dentro das suas ações. Sócrates também acreditava na imortalidade da alma, ok? E que teria recebido em algum momento da sua vida uma missão especial de Apolo, né, de defender o chamado Logos Apolíneo, ok? Aquele que conhece a ti mesmo. Aquele que conhece a ti mesmo, conhece o próximo. Conhecimentos e virtudes na visão de Sócrates. Sócrates, gente, ele afirmava não obter em si grande sabedoria. Ele acreditava que ela era limitada, ok? E a sua própria ignorância, podemos dizer assim. Contanto que tem aquela palavra, só sei que nada sei, que todo mundo muitas das vezes usam, virou uma frase, podemos dizer assim, meio que chula, né? Só sei que nada sei, Sócrates, né? Ele dizia também, gente, que os atos cometidos voluntariamente ou involuntariamente têm tidos como errados na visão da sociedade. Tipo, roubo, assassinato e corrupção eram consequências da própria ignorância do homem. E isso não era erro de fora, era do homem mesmo. Só que ele nunca proclamou ser um sábio ou mestre, né? Ele sempre citava isso. Eu também quero citar para vocês que Sócrates ficou conhecido pela sua ironia do jeito de falar, né? Que às vezes ele também fazia as pessoas se sentirem ignorantes dos seus próprios conceitos e verdade através da sua ironia, ok? Ele delimitava também um determinado conceito juntamente com o interlocutor Sócrates, ok? E fazia uma série de questionamentos que contradiziam os seus fundamentos, por fim, refutá-lo, ok? O objetivo também, gente, era demonstrar o verdadeiro caminho, tá? Para as pessoas, buscar o desenvolvimento da própria alma, ao invés de buscar os bens materiais. As coisas era um pensamento bem místico, podemos dizer assim, ok? E convidava também toda a sociedade a cultivar os valores, né? Como amizade, cidadania e a comunidade, pois ele acreditava no melhor modo de crescer. Tem, gente, punição de Sócrates. As ideias de Sócrates, gente, elas ganharam bastante espaço entre a juventude ateniense, ok? Só que o grande problema é que ele costumava, como eu falei com vocês, levantar os questionamentos sobre certezas. As pessoas tinham a relação de suas crenças, né? Tinha certeza daquela crença. Só que Sócrates, gente, ele incluía a religião e a crença nos deuses, né? Na cultura grega do período que a gente está falando, né? A religião era algo inseparável da vida das pessoas e da política. Quando a gente tem um estado teocrático, né? Os deuses do Olimpo, como eu falei com vocês, né? E assim poderia ser interpretado, gente, como ataque às instituições que julgavam representá-los, ok? Além disso, gente, o sistema ateniense da democracia, que nós já falamos sobre Atenas, né, que Atenas era extremamente democrática, era um alvo de questionamento por ele. Por fim, Sócrates, gente, acabou sendo acusado, né, por ser ateu, por questionar a fé das pessoas, né, e está corrompendo a juventude com as suas ideias antidemocráticas, podemos dizer assim, né, e além de estar propagando a heresia,
e tudo mais, e anti a democracia. Por fim, gente, ele acabou sendo condenado à morte, tá? Pelo Conselho de 500, sobre as seguintes acusações: não crer nos deuses da época, se uniu a deuses malignos e corromper a juventude com suas ideias, ok? Sócrates, gente, era casado com Xantipa, ok? E teve 3 filhos com ela, ok? Os amigos criticavam ele ferrenhamente durante o seu período e seus questionamentos, ok? Ele foi recusado tentar também escapar da condenação. Ele também tentou beber um veneno chamado cicuta, enfim. Platão foi um dos mais importantes filósofos da antiguidade. Ele nasceu em Atenas, ok? Provavelmente assim uns 427 anos antes de Cristo, podemos dizer assim, ok? Em cerca de um ano após de Péricles, né, que veio a falecer no ano de 347 de Cristo. Ele era muito jovem, ok? Quando ele encontrou Sócrates, e assim se tornou amigo e discípulo até a sua morte. Em os meados de 399 antes de Cristo, mais ou menos assim, ele esteve na religião Mégora, tá? Em 388 antes de Cristo, e Platão viajou para a religião de Magna na Grécia, gente, com o intuito de conhecer, né, perto das comunidades, a influência que Pitágoras fez dentro dos seus pensamentos. Na ocasião, gente, ele veio conhecer as Arquitas de Tarento, né, que ainda durante sua viagem, Dionísio convidou Platão para ir a Siracusa, ok? Na Sicília. No início, gente, Dionísio deu liberdade para Platão de se expressar, porém, quando ele se sentiu ofendido por algumas declarações pessoais de Dionísio, né, ele vendeu Platão no mercado de escravos. É complicado isso, né? Alguns filósofos, gente, porém, juntaram dinheiro e compraram Platão. É uma coisa meio que louca, assim, nessa época. Já nessa época já tinha esses trâmites assim. Mandaram ele de volta para a Grécia, ok? E aconselhando os sábios a dever associar menos possível aos tiranos, ou com o maior cuidado possível, ok? Então Platão fundou a sua academia, a sua instituição, e adquiriu grande prestígio, atraindo inúmeros jovens em busca da sabedoria e aprendizagem mediante aquilo que ele tinha em mente, ok? Ele voltou sua última vez com o mesmo objetivo, só que ele não obteve esperado, né? Ele tentou implementar as suas ideias políticas dentro da corte, né? Depois que Dionísio morre, gente, Platão volta a Siracusa, ok? A fim de mais uma vez tentar as suas ideias, como eu falei com vocês, políticas, na corte, só que não teve sucesso. Ele volta para Atenas, onde permaneceu na direção da academia até a sua morte em 347 a.C. Aqui, Platão. Falar sobre sofistas. Era muito comum, gente, na Grécia Antiga, a existência de professores itinerantes. Eles viajavam daqui para lá para levar conhecimento, né, da arte, os conhecimentos também filosóficos também, né? Eles também procuravam algo em troca de pagamento. O objetivo principal desses professores, gente, era preparar os cidadãos para a profissão política, ok? Tudo que sabe a respeito dele, gente, foi escrito por seus principais opositores, ou seja, Aristóteles, Platão, que eles escreviam para falar do outro, podemos dizer assim, ok? Os sofistas possuíam uma sabedoria aparente, mas não verdadeira. Eles afirmavam, gente, que os sofistas ensinavam seus alunos a arte da argumentação, né? Mesmo que não tivesse fundamentado em mentiras a argumentação, eles ensinavam isso. É muito, muito ruim, né, dentro de uma academia soltar algo assim, né? Por isso que o Platão e o Aristóteles falavam sobre isso.
O sofisma, gente, ele não é nada mais e nada menos, era uma escola filosófica, como eu falei com vocês, e sim uma prática, um método entre os mais conhecidos filósofos sofistas, podemos dizer assim. Eu posso destacar Pitágoras, Górgias, ok? Hipnas, Isócrates e Licofron. E também tem o Trasímaco, desculpa, gente. Tem o Trasímaco, ok? Contudo, né, gente? Poucas informações a respeito dessa prática dos sofistas, porque, como eu falei com vocês, a gente só sabe que as pessoas escreviam contra, né? Eu destaquei algumas características também para vocês. As características eles afirmavam a oposição dos problemas da natureza, o homem, os problemas da cultura. Eles acreditavam que todos os fatores culturais eram relativos e não definitivos. Não eram ateus, mas também não criam totalmente, eles não tinham totalmente, acreditavam totalmente nos deuses, acreditavam que a alma humana poderia ser transformada pelo conhecimento do homem, né? Eles enfatizavam os problemas materiais e rejeitavam os problemas metafísicos, né? Davam suma importância à capacidade de argumentação também, ok? Aristóteles, ele nasceu na região de Estagia, tá? Na Trácia, tá? Demonstrou desde pequeno interesse pela biologia e filosofia. Ele foi influenciado pelo seu pai, que era médico, já na adolescência. Ele partiu para Atenas, onde foi o maior centro filosófico, cultural, artístico da época, ok? Como muitos outros jovens da época, gente, foram para lá prosseguir os seus estudos. Okay? Na época, gente, duas grandes instituições disputavam a preferência entre jovens da escola de Isócrates, né, e para preparar o aluno para a vida política, e a Academia de Platão. Tinham essa disputa entre as duas academias naquela época, sendo que ambas, gente, era fundamentado a realidade humana, o conhecimento humano, ok? Apesar disso, gente, do que vem, não tinha um pleno domínio da geometria ali, ok? Às vezes a pessoa não deveria entrar. Aristóteles decidiu pela Academia de Platão, né? E nela permaneceu por longos 20 anos, até que morreu-se, ok? Sendo que com a morte de Platão, gente, seu sobrinho Espeusipo vai comandar a chefia e a academia, ok? Aristóteles foi convidado, gente, no entanto, não assumiu o cargo devido ao fato de não ser grego, né? Porque ainda tinha isso, tinha que ser de origem dali, ok? Onde ele fundou um pequeno círculo de estudos filosóficos, ok? Ele teve também, durante esse período, ele expandiu as fronteiras do seu império em direção à Ásia, ok? Onde Alexandre o Grande enviou Aristóteles, gente, exemplares da fauna e flora dos estudos dele, né, para as regiões conquistadas, ok? O Liceu, gente, ele foi dirigido por Aristóteles, ok? Foi um pouco depois da morte de Alexandre o Grande. Nesta época, gente, os sentimentos contrários aos macedônicos foram feitos pelos atenienses. Voltaram-se contra Aristóteles, que, sofrendo ameaças, deixou Atenas, afirmando não permitir que a cidade cometesse um segundo crime hediondo, né, contra a filosofia, que é a alusão do julgamento de Sócrates, ok? Aqui está Aristóteles e aqui as atividades 251, 252, 250, 251, 252. E eu estou disponibilizando para vocês, gente, o gabarito, ok? Porque acho que assim fica mais fácil para vocês fazerem em casa e depois vocês conferirem as respostas. Aqui é a continuação do 17, 18, 19 e 20. Valeu, galerinha, muito obrigado. Qualquer dúvida, pede pra mamãe e papai falar comigo lá no grupo, tá bom? Só às sextas-feiras, beleza? Fique com Deus, um grande beijo, fiquem em casa, espero que vocês estejam se cuidando.